abençoe. E agora, vamos à palavra. Aleluia! Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Dá uma glória a Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Coloca as mãos no seu coração e faça essa oração comigo. Por favor, não ande mais, não beba mais água, não vá mais ao banheiro. O foco total, a voz do Espírito Santo. É Deus falando. Amém? Quando nós estamos adorando, o fluir do Espírito Santo é da terra para o céu. No momento da palavra, é o céu para a terra. Amém? Você pode fechar os seus olhos e fluir nessa oração junto comigo. Vem Espírito Santo, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Qual é a sua expectativa para o culto dessa noite? A palavra do Senhor nos fala que nós temos como responsabilidade, como discípulo de Jesus, como estamos fluindo nas ministrações, um discípulo extraordinário, prestar um culto racional a Deus. Entre nesse propósito diante do Senhor, faça essa oração, diga: Espírito Santo, que essa palavra seja lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminhar. Aleluia. Vem Espírito Santo com a Tua glória. Nós clamamos a Ti, Pai, pela Tua intervenção, pela Tua presença. Senhor, pelo Teu fluir, pela Tua palavra rema aos nossos corações. Nós somos totalmente dependentes de Ti, nós somos totalmente dependentes da Tua palavra. E qualquer espírito maligno, qualquer distração que o inimigo preparou para roubar a Tua palavra, a semente da Tua palavra, nós repreendemos pelo poder que é o nome de Jesus. Eu quero te convidar, você como intercessor, você como discípulo extraordinário, abrir os seus lábios. Não permita esse silêncio ficar agora nesse momento. Abre os seus lábios e fala: Senhor, eu preciso da Sua palavra, eu preciso da Sua palavra, eu preciso te ouvir. Senhor, tem de misericórdia da Tua igreja, tem de misericórdia de nós. A Tua palavra do Senhor declara que aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito Santo diz à Tua igreja. Senhor, nós não queremos ouvir, Senhor, nada além, se não for a Tua palavra. Nós estamos aqui dentro de um propósito, porque nós reconhecemos que o alimento da alma é a Tua palavra. O alimento físico, Senhor, Pai, nós já nos alimentamos. Agora nós estamos aqui, Pai, diante do Teu altar, para ouvirmos a Tua voz. No Teu Espírito, peça ao Espírito Santo: Pai, eu quero entender o que o Senhor tem como revelação e palavra rema nessa noite. Eu não quero só me arrepiar, eu não quero só me emocionar, eu não quero somente pular, eu não quero somente, Senhor, Pai, ter um momento. Eu quero viver algo que vai virar a chave da minha vida, que vai mudar a minha história, que vai mudar o cenário da minha vida. Meu Deus do céu, você pode falar isso para o Senhor. A palavra do Senhor declara: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. Muitas pessoas entram na igreja e saem às vezes pior do que elas adentraram, porque elas entram na igreja e olham para A, para B, para C, olham para as luzes, cultua qualquer outra coisa, mas não presta seu culto racional a Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nessa oração, Ele está te dando a oportunidade de você entender que a palavra simples, que a palavra profunda ao mesmo tempo do Senhor, do coração de Deus, tem o poder de transformar os teus dias, de transformar os seus relacionamentos, de transformar a tua casa, a tua família. É Jesus quem pode fazer. É Jesus quem pode fazer, é Jesus que pode transformar a tua vida, é Jesus que pode transformar a tua história, é Jesus que pode transformar a tua família. Você pode dizer isso, Pai: é só o Senhor Jesus que pode transformar essa situação na área econômica, essa luta na vida sentimental, na vida conjugal. Fala: Senhor, eu preciso da Tua palavra, eu preciso estar com as minhas emoções alinhadas, eu preciso ouvir a Tua voz, para eu me tornar uma pessoa segundo o Teu coração, segundo a Tua presença.
Diga-se comigo, Espírito Santo. A minha mente está alerta. E o meu coração está receptivo para receber a sua palavra. Amém? Pode se assentar nessa unção, aplaudindo o Senhor Jesus. Se é para Jesus, pode ser com mais força. Nós estamos praticamente há quase 3 semanas, quase consecutivos, né, encontros com Deus. Esse final de semana nós pastores estávamos servindo um outro ministério, uma outra igreja, porque o reino de Deus não é sobre placa, é sobre vidas. Posso ouvir amém? Estávamos lá servindo, e apareceu tantas dificuldades. Chegou um momento e falou assim: não dá. Nossa, vai dar, mas não tem condições, não fechou as contas, não tem importância, vamos fazer mesmo assim. Que é tudo por uma alma. E eles uniram força na fé da apóstolo e do apóstolo. Vamos unir força. A Aninha estava com a gente esse final de semana, Paloma. O Mateus está lá até agora, né? Glória a Deus. Mas é tão bom, porque no final, ver a glória de Deus naqueles rostos, na vida daquelas pessoas, vidas transformadas, é sobre isso. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E nós estamos na série, hoje, encerrando a série Discípulos Extraordinários. Quantos aqui foram abençoados pelo Senhor pela série Discípulos Extraordinários? Dá um glória a Deus. Eu fui muito abençoado. E eu tenho certeza que você também foi. E hoje nós estamos encerrando. E o tema hoje, o discípulo extraordinário de Jesus. O discípulo extraordinário de Jesus, ele vive no amor de Jesus. Posso ouvir um amém? O discípulo extraordinário. Então nós temos falado. Se tivéssemos que definir em uma frase qual é o propósito da igreja na terra, qual é o propósito da igreja na terra, certamente deveríamos levar em consideração a ordem de Jesus, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no verso 19. E qual foi a ordem de Jesus? Fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos. Um discípulo faz discípulo. Quem está entendendo, diga amém. Durante seu tempo aqui na terra, Jesus ensinou o povo, curou doentes, deu de comer aos famintos. Mas seu principal foco, qual foi o principal foco, pastor Natan, de Jesus? Foi formar discípulos saudáveis. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Diga um aleluia. Então qual foi o principal foco de Jesus? Fazer discípulos. E discípulos saudáveis. E nós temos que orar por isso. Nós temos que ser discípulos saudáveis. Uma igreja saudável. No propósito de nós continuarmos o ID da grande comissão. No propósito de transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Cristo. Esse é o coração de Jesus para a igreja aqui na terra. Quando Jesus, o céu, olha para você aqui na igreja, nessas 4 paredes, na igreja física, porque nós somos a igreja. Quando Jesus olha para você aqui no culto, Ele tem essa expectativa, que você entenda a palavra, para que você se posicione como um discípulo extraordinário. E é só Jesus para fazer isso. É só a palavra de Deus para fazer isso. Por isso não pode ter somente emoção,
não pode ter só arrepio, não pode só rodopiar. Você precisa entender, senão você não vai ser transformado através da palavra em um discípulo extraordinário. A sua vida precisa estar pautada na palavra de Deus. Sua vida precisa estar pautada, inclinado. O teu espírito precisa estar inclinado à palavra de Deus. E nós temos falado durante a série que muitas pessoas, de repente, possam até dizer que são discípulos de Jesus. Mas entenda bem, mas as suas escolhas não refletem quem Cristo é. Faz sentido isso? Se eu sou discípulo de Jesus, eu vou viver Jesus em todas as áreas da minha vida. Quem está comigo, diga amém. Não podemos nos contentar com um mero cristianismo cultural, parcial, superficial. A vida com Cristo, você precisa colocar isso no seu coração. A vida com Jesus, para ficar um pouco pedagógico, diga comigo, a vida com Jesus, ela é extraordinária. A vida com Jesus nos traz experiências, a vida com Jesus nos traz ensinamentos. Jesus entrega dádivas, sabedoria, maneira de falar, de pensar, de agir. Você é um ser diferente na terra. Isso torna você uma pessoa extraordinária. Aleluia, aleluia. Você pode dar um aleluia. Ser discípulo de Jesus é extraordinário, Stephanie. Decidir viver Jesus é decidir viver uma vida aqui na terra extraordinária. O que é o extraordinário? Perguntei para Jesus: Senhor, o que é o extraordinário? É sair do ordinário, é ser diferente, é falar diferente, é fluir no caminho de Jesus, sair da fila do comum. O Senhor te escolheu para você ser extraordinário. Você tem que ser diferente. E como igreja, devemos ter o foco de transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Jesus. Esse é o foco de Jesus. E a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, também é o teu foco. Está entendendo? Amém. E quando você entende isso, você para de vir para a igreja para viver as bênçãos de Deus. Você para de vir para a igreja porque você precisa resolver os seus problemas. Tudo isso é importante. Não, mas você, a partir do momento que entende o propósito da palavra de Deus na sua vida, você vem para a igreja para se tornar discípulo de Jesus. Você vem para essa igreja para ser a própria bênção. Você não vem atrás da bênção. Você vem para a igreja para ser a bênção de Deus lá na tua casa. O negócio muda. A expectativa também muda. Está com sono, filho? Amém. Aleluia. Como é da família, eu posso falar, né? Aleluia. Me ajuda a pregar. Se você entender isso, a tua vida muda. Qual é o propósito do pastor? É fazer com que os discípulos entendam a verdade da palavra de Jesus. Porque ninguém pode resolver os seus problemas, é só Jesus. Em um tempo de tantas aparências, como podemos identificar um verdadeiro discípulo de Jesus? Um tempo onde nós estamos vivendo, um tempo de aparência, de status. A chave qual é a chave que a palavra nos dá? É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Então, observando os relacionamentos, os nossos relacionamentos, conseguimos entender quem é e quem não é discípulo de Jesus. Quem está comigo, diga amém.
Então, ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode sondar o interior de alguém. É só o Espírito Santo. Irmão, é só o Espírito Santo. Eu estou pregando aqui, mas é só o Espírito Santo que sabe como eu estou. A palavra fala que Deus esquadrinha os nossos rins. Nosso interior, você precisa entender isso. Então é só o Espírito Santo. E é pelos frutos de nossa vida interior que certamente vamos refletir Jesus na forma que lidamos com os nossos relacionamentos. Quem está comigo, diga amém. A fé cristã é uma fé relacional. Então, ao longo da série, nós mergulhamos e conseguimos entender como que funcionam relacionamentos de um discípulo extraordinário, de uma forma profunda. Então, primeiro, na primeira ministração, no relacionamento com Deus, um discípulo extraordinário, nós conhecemos as características de um discípulo extraordinário, que é rendido à voz de Deus. Você está rendido à voz de Deus? Você de fato entregou sua vida para Jesus ao ponto de falar assim: é Jesus que manda a minha vida, é Jesus. Depois, na segunda ministração, segundo relacionamento com o mundo, aprendemos no relacionamento com o mundo, um discípulo extraordinário, preste bem atenção, ele vive, não tem como ser discípulo de Jesus e não viver uma vida de santidade. Quem lembra? Um discípulo extraordinário vive em santidade, irmão. Não tem como. Se você não está vivendo em santidade, você está no lugar certo. Se sua vida não está legal, se você está vivendo uma vida de pecado, está tudo torto, glória a Deus que você está no lugar certo. Se você permanecer, ouvir a voz do Senhor teu Deus e tiver o cuidado de obedecer, Deus vai alinhar o prumo. Aleluia! Você vem para a igreja para ser a igreja. Eu venho na igreja no domingo para ser a igreja na segunda. Você vem na igreja na terça para ser a igreja na quarta. Se você parar de vir na igreja, você não tem como ser igreja. Terceiro relacionamento de um discípulo extraordinário, no relacionamento consigo mesmo. Ele conhece a si mesmo. Um discípulo extraordinário conhece a si mesmo. Quantos lembram do que Deus ministrou? Quarto, no relacionamento com os outros cristãos, ele serve com excelência. Você tem servido com excelência? Qual é o teu coração? Quando Deus te coloca à prova, qual é o teu coração? Quando Deus te dá uma oportunidade para você servir a Deus, servindo pessoas. Porque a chave aqui, como servo, é servirmos a Deus da maneira certa. E tem muita gente que se frustra. Por que pastor Natan se frustra? Porque serve a Deus da maneira errada. Como assim servir a Deus da maneira errada? Está servindo pessoas, servindo a Deus. Pessoas se frustram. Agora, quando eu sirvo a Deus servindo pessoas, Deus não vai te frustrar. Tem muita gente que para no meio do caminho, não consegue ser igreja, permanecer no corpo de Cristo, porque estão servindo pessoas. E o dia que aquela pessoa chatear ela, decepcionar, vai parar de servir, porque não estava servindo a Deus da maneira certa. Estava servindo pessoas, servindo a Deus. E o Senhor nos escolheu para servir a Deus, servindo pessoas, independente se ser grato ou não, independente se reconhecer ou não, estou servindo a Deus.
E hoje, no relacionamento entre família em Cristo, o Senhor nos chama, nos convida para vivermos em amor, viver o amor de Jesus. E nós precisamos entender qual é o amor de Jesus. Precisa entender como é fluir no amor de Jesus, porque é algo que, de verdade, é um grande desafio. Mas a partir do momento que você entende e conhecereis a verdade vos libertará. O discípulo extraordinário vive de uma forma sobrenatural em amor. Diga comigo, o discípulo de Jesus, só quem está vivo com força. Vocês jantaram? Misericórdia. Está todo mundo em jejum? Diga, um discípulo extraordinário, ele vive em amor. Olha o que a palavra do Senhor nos fala aqui em Romanos capítulo 12, do verso 14 e 21. Se você tem tentado ler a Bíblia e você não consegue, a igreja é essa ponte que você consegue. Não é possível que você vai dormir, não é? Você vai ler vai ficar acordado aí. Meu Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Quem está comigo, diga amém. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você está ouvindo mesmo a palavra mesmo? Porque tem uns crentes que vêm para a igreja e sai pior, sai mais perturbado. Como pode ir para a igreja e sair mais perturbado? Porque não veio cultuar a Deus. Vem para a igreja, está no celular, está mastigando chiclete, está indo no banheiro toda hora, está tomando água, está olhando para o teto, para as luzes. Olha o que o Senhor Jesus está falando aqui em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo falando, né? Esse aqui é o amor de Jesus. Esse é o amor de Jesus. Veja bem, Romanos capítulo 12, do verso 14 ao 21. Abençoe aqueles que os perseguem. Olha já como começa. E aí, como que você está indo? Como que você está fluindo? Abençoem e não os amaldiçoem. Esse é o amor de Jesus. Só de pensar, não pode mais amaldiçoar os palmeirenses, eu já fico preocupado. Não pode, é campeão de tudo agora. Eu não sei mais o que eu faço. Vai ter que, já está sendo campeão, Cleice, de tudo. Aí tem que abençoar ainda. Meu Deus. Aleluia. Abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chore com os que estão chorando. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos. E aí, como que você está? Mas estejam dispostos a se relacionar com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Esse é o amor de Jesus. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Meu Deus. Esse é o amor de Jesus. Tem gente que não consegue ficar numa empresa que não tem paz no coração. Em casa, chegou em casa, o pau vai comer. Quem está comigo aí, diga amém. Façam tudo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Somos nós.
estamos lendo aqui quem nós somos aqui, né? Estava escrevendo isso, pensou no pastor Natan? Pensou em você? Não é você aqui, não é? É você aqui. O apóstolo Paulo falou, vou registrar aqui a igreja primitiva de Jesus. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. Meu Deus. Olha o que o Tip Ingram fala. Somos chamados como pastores para modelar essa verdade radical e ensinar o povo a fazer o mesmo. Você precisa entender, para você conseguir repetir algo, você precisa aprender. Então ele fala, o preço é alto, mas esse tipo de amor inexplicável é como a igreja muda o mundo. Nós só vamos mudar o mundo nesse amor, é nesse amor aqui. Você só vai mudar a tua casa, o teu casamento, o ambiente do seu trabalho, nesse pensamento, nessas atitudes. Porque se não for assim, não tem como. Não tem como viver em paz. Não tem como viver na bênção de Deus. Você vai ficar rusguento. Vai brigar com todo mundo mesmo. Você saberia responder o que diferencia os cristãos das outras religiões? De repente você poderia pensar, o senhorio de Cristo, os milagres, o Espírito Santo de Deus em nós. No entanto, existe algo que o próprio Jesus definiu como essa marca que faz um cristão ser conhecido como discípulo extraordinário. Está registrado no Evangelho de Mateus, Jesus falando, capítulo 5, verso 44. E Jesus falou, eu falo que eu creio na Bíblia, mas quando Jesus fala, eu creio mais ainda. Então, sem dúvida, para não ficar com dúvida, será que é isso mesmo? É Jesus falando. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você não ora nem por você, você não ora nem pela tua mãe. Aí Jesus está falando, ora pelos teus inimigos, ora por todos aqueles que te perseguem. Esse é o amor de Jesus. Isso é muito bom. Ele ainda completa dizendo que o nosso amor não deve ser direcionado apenas aos amiguchos. Irmãos, porque isso todo mundo faz. É fácil amar a pastora Ana, meu Deus, né, amor? É fácil, é fácil. Olha que o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 45, 46, a palavra está registrada falando, se vocês amarem aqueles que os amam, se você ama aqueles que amam vocês, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Quem está comigo, diga amém. Amar quem me ama é fácil demais. Isso não é amor de Jesus? A forma como lidamos com o mal que recebemos é o que diferencia os seguidores de Jesus. Cutuca a pessoa aí que está do seu lado, pega essa palavra. Então, a forma como lidamos com o mal que recebemos, as pessoas que fazem mal para você, pense nas pessoas que já fizeram mal para você. Em Romanos 12, é como se o apóstolo Paulo destrinchasse na prática as palavras de Jesus. Em Mateus 5, ore pelos seus inimigos. Ele está explicando, contextualizando e expondo os ensinamentos de Jesus à igreja de Roma.
A expressão abençoar significa, em essência, desejar o bem a alguém. Ou seja, Jesus está dizendo, o meu amor, o amor de Jesus, você vai desejar o bem até para os teus inimigos. Como isso? Você consegue entender que somos chamados a desejar o bem para as pessoas que mais nos machucam em nossas vidas? O discípulo extraordinário, ele está provado a amar as pessoas que mais o fizeram mal. Se você acha que é capaz de amar assim, de fluir nesse amor, no final dessa série eu tenho uma notícia para você. Se você acha que é capaz de fluir, viver nesse amor, amar dessa forma não é difícil. Diga comigo, amar dessa forma não é difícil. Diga, é impossível. Porque tem um homem adâmico aí dentro de você. Só é possível em Jesus. Só nele. Por isso nós vivemos de uma forma sobrenatural, no amor de Jesus. É só em Jesus que você vai conseguir viver isso. Porque não tem jeito para a carne, irmãos, não tem jeito para a carnalidade. O teu eu quer pagar o mal com o mal. A tua carne quer dar a resposta a nível. Quer chegar junto mesmo, quer falar mesmo, quer resolver na força do seu braço mesmo. É a natureza adâmica. Eu preciso entender isso. Só tem um caminho para você viver no amor de Jesus, transmitir esse amor, é através de Jesus, viver Jesus, ouvir Jesus, enxergar Jesus, respirar Jesus, andar no Espírito, caminhar no Espírito, viver no Espírito e renunciar à tua carne. Não tem como santificar a carne, só tem um caminho para a carne: crucificar a carne, renunciar à carne, falar não para a carne, falar não para o teu eu, falar não para o teu ego e declarar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou falar mais não, eu não vou mais agir assim. Eu poderia, até tinha razão, mas não vou fazer isso. Eu vou colocar nas mãos de Deus, porque Jesus é o meu advogado fiel. Eu prefiro ficar com a paz do que com a razão. Eu prefiro ficar com o amor de Jesus dentro de mim. Eu prefiro dar testemunho do que escândalo de brigas, confusões. Não, eu declaro o amor de Jesus na minha casa. Eu declaro o amor de Jesus no meu casamento. Eu declaro. Para ser um discípulo que vive em amor, primeiro, decida perdoar quem o feriu. E no texto base aqui, Romanos 12:14, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Estamos falando de perdão. Decida perdoar, você precisa decidir perdoar. Liberar perdão a alguém não é simplesmente um passe de mágica. O apóstolo Paulo expõe essa verdade ao nos ensinar que devemos abençoar os que nos perseguem. Como que você está vivendo? A falta de perdão é o próprio veneno que você toma. É o homem morto que você está carregando nas suas costas. E daqui a pouco vem um cheiro ruim, cheiro mau. Está comigo, diga amém. Então liberar perdão a alguém não é simplesmente um passe de mágica.
principal exemplo, Jesus é o nosso exemplo maior em todas as coisas, mas falando de perdão, o principal exemplo de um perdão genuíno é o próprio Jesus. Pensa bem, quem está comigo aqui, diga amém. Quando Jesus estava crucificado, olhou para os seus agressores e declarou essa oração: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É eu e você aqui, somos nós. Jesus sendo crucificado, imagina eu no lugar de Jesus, faria o mesmo. Você faria o mesmo? Imagina, aquele povo ia estar lascado. Jesus, para viver no amor de Jesus, temos que decidir viver uma vida, decidir liberar perdão, decidir perdoar. Você consegue se imaginar nesse cenário? O cenário de Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem os que fazem. Aqueles que tacaram pedra, colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus, injustamente. Muitos dali tinham colhido bênçãos através do ministério de Jesus. Muitos ali tinham sido curados, transformados, ouvido uma palavra. Como que você está vivendo? Você consegue se imaginar nesse cenário? Você consegue se enxergar na tua casa como Jesus? O que Jesus faria com essa situação que você está vivendo? Aí no casamento, na empresa, no trabalho, pessoas que você vive, convive, relacionamentos. O perdão tem 3 aspectos importantes. O perdão é uma escolha. Você precisa colocar isso no seu coração. O perdão é uma escolha. O primeiro passo para uma liberação de perdão é escolher verdadeiramente perdoar. Você precisa escolher perdoar. Mesmo que você ainda esteja sofrendo com algo que essa pessoa fez, você não pode optar pela escolha errada, senão você não vai viver a bênção de Deus, você não vai viver no amor de Jesus. E através do perdão, você escolhe o caminho para você se libertar de um jugo que o inimigo quer colocar sobre a tua vida. Nessa noite, para esses próximos dias, para essa semana, o Senhor quer liberar você para um novo tempo. E você só vai viver esse novo tempo do Senhor a partir do momento que você deixar as coisas que ficaram para trás. Declarar: eu decido perdoar. Eu decidi, por mais que seja doente, por mais que seja difícil, eu decidi perdoar. Vou viver no amor de Jesus. Chega de viver sofrendo, chorando, cabisbaixo, caído, desanimado, porque está no passado. Situações, relacionamentos mal resolvidos, pendências, emoções, traumas, sentimentos, o eu, o orgulho, o meu achismo querendo aflorar. Porque fez isso comigo, porque falou isso, eu não vou ficar quieto, eu vou revidar, eu vou falar. Então eu vou embora, vou mudar de cidade, vou mudar de igreja. Não adianta, está dentro de você. Você precisa decidir de uma vez por todas, liberar perdão. A vida segue. O melhor de Deus está por vir a partir do momento que você entrega na cruz, diante de Jesus. Então, primeiro, o perdão é uma escolha. Depois, o perdão é um processo.
Depois de escolher perdoar, você é chamado para orar ativamente pelas pessoas que te fizeram mal. É o que a palavra fala. Não falar mal, e não desejar a sua queda, a queda da pessoa que te fez mal. Você não pode falar mal dela. Não fala mal dela. Não taca pedra nela. Não haja com a sua própria justiça, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Grande foi seu livramento. Está anotando a mensagem. É isso? Já libera perdão aí. Quem está entendendo, diga amém. E o coração de um pastor aqui, que o discípulo só entende isso. Você só precisa entender. É a receita do bolo. É a receita do bolo. Às vezes está com o pastor, minha vida não dá certo. Pastor, eu não vivo bem na minha casa, com meu esposo. Pastor, isso, aquilo. Deus está falando aqui. A receita da tua bênção, a receita da tua vida, de paz, de alegria, de restituição, de milagre, é viver no amor de Jesus. O perdão é uma escolha, depois o perdão é um processo. Depois de escolher perdoar, você é chamado a orar ativamente. Orar mesmo, você tem que orar. Não pode falar mal. Então o que você tem que fazer? Falar mal das pessoas para Jesus. Fala para Jesus: Senhor, essa pessoa, fulano de tal, eu estou nervoso com ele. Esse meu marido é um perturbado, Pai. Senhor, essa minha esposa é uma perturbada. Ela não me deixa em paz. Senhor, entre nós aqui, Senhor, não vou falar para ninguém não. É só entre nós. Eu não aguento mais ela não, Senhor. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais meu pastor. Meu Deus. Eu estou terminando as nossas reuniões de discipulado com a nossa liderança assim: Senhor. Os discípulos estudam assim, ó, com os olhos assim, ó, fechados. Aí depois eu estou fazendo assim a oração: Ô Senhor, não deixa eles falar mal de mim não. Tacar pedra em mim não. Porque eu demorei um pouquinho. Não deixa não, Senhor. Porque eu estou enchendo um pouquinho da paciência lá nos grupos, falando, Senhor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: se for para falar mal, fala para Jesus. Ó, Jesus não vai contar para ninguém. E além dele não contar para ninguém, ele vai resolver o negócio. Ele vai pegar a tua esposa que está uma tribulação. Vai pegar esse esposo que quer deitar, dormir com o pé sujo, que não quer mais escovar os dentes. Porque quando era noivo, quando namorava, era um príncipe, virou um sapo. Eca! Meu Deus, fala para Jesus: eu não aguento mais, Senhor. Pai, estou a ponto de matar. É, Senhor, você que é grave, mas esse dia eu estava pensando em comprar uma arma. Mas Jesus, eu tenho que te falar. Não está fácil não, Jesus. Mas aqui limpa o meu coração. Pode ter certeza, Deus vai curar a tua alma. Deus vai curar o teu coração. Deus vai curar o teu interior. Deus vai trazer um bálsamo. E quando você chegar na tua casa, o fedido está cheiroso, a descabelada está fazendo chapinha, que falava palavrão está ouvindo louvor. E você metendo o pau nele para Jesus. Você metendo o pau nele, falando: não presta, o fedido é um desgramado. E Deus transformando ele. Fala para Jesus que ele resolve. Depois, o perdão é uma cura.
Por fim, nessa etapa final do processo, você é capaz, não apenas, olha o que acontece, de desejar o bem para os que te fazem mal, ou te fizeram mal, melhor dizendo, mas agora você é capaz de se alegrar com o bem que acontece na vida dele. Você vai olhar aquele perturbado que te oprimia, que te perseguia, você vai saber uma notícia, comprou um carro, glória a Deus, casou, encarnado lá em casa, meu Deus, glória a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, muitos vão casar até o final do ano. Varão, vigia, hein? Falou com muita sede no pote. Quem está comigo aqui? Esse é o amor de Jesus. E às vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, tá? Aí você não precisa ficar falando mal de ninguém para Jesus. Para ser um discípulo que vive em amor, segundo, decida viver novos começos. Romanos capítulo 12, verso 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tipper Ingram fala assim, quando você escolher fazer isso, responder o mal com o bem, está aí? Quando você escolher fazer isso, responder o mal com o bem, algo acontece dentro de você. Experimenta. Quando você escolher pagar o bem com o mal, algo vai acontecer, você vai ver. Algo vai acontecer dentro de você. A graça de Deus trabalha através de você, e as pessoas experimentam esse ato de misericórdia e começam a se perguntar se Jesus é real. Pagar o mal com bem, foi isso que eu falei, não foi? É isso. Pagar o mal com o mal não é o certo. Obrigado, pastor Ana. Pastor Ana é minha assistente. É isso. Você precisa entender isso. Possivelmente, precisa entender isso. Decida viver novos começos, viver Jesus, pagar o mal com o bem. O discípulo de Jesus, o discípulo extraordinário, tem essa metanoia no coração, na mente. O que Paulo ensina é que não devemos apenas perdoar, mas olhar para os nossos ofensores como quem eles são. Isso aqui é muito bom. Seres humanos como nós, que cometem erros e acertos e precisam desesperadamente do amor de Jesus. Sabe essa pessoa que falou com você? Sabe essa pessoa que falou mal de você? Sabe essa pessoa que foi injusto com você? Ela é igual a você. Um ser humano, sujeito a quedas, às falhas. E quando você tem essa perspectiva, como o apóstolo Paulo está falando, você consegue manifestar o dom da graça e do favor de Deus. É nessa visão que você vai viver o amor de Jesus. E aqui é muito importante você colocar no seu coração: nós cristãos temos o péssimo costume de desejar que pessoas que ainda não possuem Jesus agem da mesma maneira que nós. É um costume horrível de pessoas que vêm para a igreja e deveriam dar bom testemunho na sua casa e não dão. A responsabilidade está sobre você. Essa pessoa ainda não aceitou Jesus, ela não teve a oportunidade de viver uma transformação. Você está aqui todos os dias dentro da igreja, dando novidade dentro da tua casa. A pessoa que está lá dentro, na tua casa, e não vem para a igreja, fala: não vou para a igreja para ser igual a ele.
para ir para a igreja, para ser igual a você, eu prefiro não ir para a igreja. É um péssimo costume você querer algo de alguém, um testemunho cristão de Jesus, de uma pessoa que não viveu nenhum tipo de experiência. Porque se você vivendo dentro da igreja já está com dificuldade, imagina essa pessoa que não está ouvindo a palavra de Deus, menos. Calma, respira. Você precisa manifestar amor na tua casa, no teu trabalho, precisa manifestar misericórdia, graça, favor de Deus, até Jesus tomar a vida dessa pessoa, através do seu testemunho. Você é a Bíblia que muitos ainda não leram, através das suas atitudes, das palavras. Quem está comigo, diga amém. Obviamente existem relacionamentos e que não é sábio que você se aproxime dessa pessoa novamente, como nos casos de opressão, violência, mas isso não impede de viver a liberdade do perdão do seu coração. De fato, tem pessoas que quando chega num nível como esse, que você vai ter que ser seleto, mas você não pode carregar a pessoa para o resto da sua vida. Libera. Quem é curado pelo amor sobrenatural de Deus, pode também inspirar outros por amor deste amor. Nessa noite o Espírito Santo está curando a tua alma, está curando o teu coração, para que as pessoas que estão ao teu lado sejam impactadas por esse amor. Vejam Jesus nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Um discípulo de Jesus une, promove a bênção, fala coisa boa, repreende o mal, traz palavra que edifica. A conversa é coisa boa, é falando de Jesus, é servindo de alguma forma, contribuindo. Você está vivendo esses dias, como que você está contribuindo lá na tua casa, como que você está fluindo, você está vivendo lá no teu trabalho. Tem pessoas que eu vou ganhar para Jesus, e é minha responsabilidade. Tem pessoas que só você vai ganhar para Jesus, e essas pessoas que estão ao teu redor, será que elas vão vir para Jesus? E não é por muito falar, é por viver Jesus. Para ser um discípulo que vive em amor, terceiro, mantenha um coração humilde. Coração humilde. Um pastor disse assim, esses dias: o homem de Deus é simples, e se ele não for simples, ele não é homem de Deus. Um discípulo de Jesus é humilde, ele é simples. Se ele não for humilde e simples, ele não é um discípulo de Jesus. Jesus disse: eu sou humilde e manso, por isso dou-lhe a minha paz. Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Quem está vivo, diga amém. Não sejam orgulhosos. O orgulho é o que procede à queda. Mas estejam dispostos a associar-se, se relacionar com as pessoas inferiores. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não podemos ser esse tipo de pessoa. Não paro para ouvir ninguém. Tudo meu é melhor. Não tem conversa, não tem diálogo. Você não erra em nada. O que você está vivendo é culpa de todo mundo, menos de você. A pessoa orgulhosa não consegue ouvir, não consegue olhar para dentro de si, não consegue pedir perdão, não consegue agradecer. O orgulho procede à queda. O orgulho de Satanás o levou
a perder o acesso da eternidade com o Pai. E junto com Ele, foram a terça parte. Uma pessoa orgulhosa, ela sempre vai levar alguém para esse caminho de queda, de maldição. O orgulho é um perigo. Paulo nos alerta que o orgulho pode surgir em nossos corações, acreditando que por agir dessa forma, nós somos moralmente superiores e melhores. Louvado seja Deus, bendito seja eu. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Bom é Jesus. Nem Jesus quis ser bom, nem Jesus. Quando chegaram perto de Jesus, falou: tu és bom, bom é o meu Pai que está no céu. Bom é meu Pai que está no céu. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Santo do Santo, a fumaça, só seus és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença. Que possamos diminuir menos do meu eu, menos do meu orgulho, menos de mim e mais de Jesus. Que você possa sair nessa noite dizendo: eu quero mais de Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu desapareça. Que o Espírito Santo tome a minha casa. Que você olhe para o teu esposo e fale: olha, eu não sou bom, a razão não está comigo, vamos viver Jesus. Que Ele cresça na tua vida, que Ele apareça na tua vida. Que você declare: eu não sou, mas Deus é. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não faço, mas Deus faz. Aí Deus pega quem fala que não é, porque reconhece que é totalmente dependente da graça. E Deus levanta quem não é para ser, porque Ele reconheceu que verdadeiramente Ele não é. Quem é Jesus, quem faz é Jesus, quem promove é Jesus, quem estabelece é Jesus. Ele quem é bom. Quando você tem esse coração, você não entra em discussão, você não entra em briga. Fala assim: não, tá bom. Me perdoa. Você faz que nem Jesus. Estou sendo aqui crucificado aqui, mas me perdoa. Eu devo ter errado em alguma coisa, eu vou orar. Me perdoa. Um discípulo extraordinário, ele entende que a briga dele não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. A tua briga não é contra pessoas, a tua briga é contra espíritos malignos que querem habitar em pessoas. A tua briga não é contra o teu irmão, a tua briga não é contra tua esposa com o esposo, os filhos, o irmão, o pai, a mãe. Não, a tua briga é contra o diabo das nossas almas, que quer nos tirar o acesso de uma vida de intimidade diante da presença de Deus. Um discípulo de Jesus, ele vive Jesus, aleluia, ele reflete Jesus, ele fala: Jesus, me ajuda a melhorar. Jesus, me ajuda. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Pai, que nesses dias eu possa ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu vou para a igreja, a palavra vai ser ministrada. Nós estamos na série de discípulos extraordinários. O que é isso? O que é ser um discípulo extraordinário? É viver Jesus. É reconhecer que nós somos limitados, que eu não posso, mas Deus pode fazer. Você não pode, mas Deus pode
pode realizar, Deus pode te dar a sabedoria que está faltando, Deus pode dar o network que você está precisando, Deus pode, em uma palavra, mudar o cenário da tua, Deus pode, é Ele quem faz. E a realidade é que nada disso tem a ver com o seu esforço. Nessa noite o Espírito Santo está falando, muito cuidado com o orgulho, que pode se esconder até atrás de coisas boas que você está fazendo. Para desfrutar verdadeiramente dessa vida de perdão, devemos depender totalmente do Espírito Santo. Romanos 12:16. Tenham a mesma atitude um com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se relacionar com pessoas inferiores. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quem está comigo, diga amém. Para ser um discípulo que vive em amor, submeta-se à justiça de Deus. Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Irmão, deixa nas mãos de Deus. Deixa nas mãos. Tem pessoas que entraram aqui só para ouvir essa palavra nessa noite. O Senhor está dizendo para você pegar essa palavra no teu espírito. Deixa nas mãos de Deus. Não reaja. Só flua na presença de Deus. Eu estou todo arrepiado aqui. Os demônios trabalham para matar, roubar e destruir. Deus está dizendo: entrega diante da cruz. Deixa nas minhas mãos. Eu estou vendo tudo. O que você não ouviu, eu vi. O que você não ouviu, eu ouvi. Nos lugares onde você não estava, eu estava. Nas mesas onde você não estava, eu estava. Eu sou o teu advogado. Meu Deus. A partir do momento que você descansa no Senhor, é porque você está declarando: eu dependo do amor, eu confio no Senhor Jesus, eu me apego na justiça divina, eu libero o perdão, eu fluo em paz. A paz que excede todo entendimento humano. Libera. Submeta-se à justiça de Deus. Nós, como humanos caídos, somos incapazes de amar dessa forma. Somos muito egoístas, mesquinhos, centrados em nós mesmos. Quando alguém nos causa mal, desejamos também o mal. Isso é um impulso da carne, irmão. Você não pode se negar de uma coisa que acontece. O que vai definir o que vai acontecer na sua vida é uma decisão de fluir no amor de Jesus através dele. Olha o que o profeta Isaías fala. Isaías 64, 6 parte A. Somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça, atos bons, são como trapo imundo. Isso quer dizer que até mesmo quando estamos fazendo coisas boas aos nossos olhos, aos olhos de Deus, elas podem serem detestáveis. Você precisa colocar essa palavra no seu coração, para você fluir no amor de Jesus. Tipo em Ingram, ele fala: Deus é quem vê o todo, nós não. Ele conhece as intenções dos corações, nós não. Portanto, somos completamente, totalmente dependentes do Senhor para desfrutar verdadeiramente da sua justiça. De acordo com os nossos olhos, a misericórdia de Deus pode
parecer injusto, mas Ele é o único capaz de julgar, estender graça e misericórdia, e devemos se sujeitar à justiça e o senhorio de Deus. Espírito Santo está liberando um novo tempo nessa semana para a tua vida, porque você vai começar a fluir como um discípulo extraordinário. Você vai sair dizendo: eu sou um discípulo extraordinário, porque eu vivo em amor. Você pode fechar o seu coração e dizer isso: eu sou um discípulo extraordinário, e eu decido levar a palavra de Deus a sério. Eu decido estudar a palavra, ouvir a palavra, mergulhar na palavra, entender os pensamentos de Jesus, para eu parar de me precipitar nas atitudes, nos impulsos carnais. Aleluia, que o Senhor cresça na minha vida. Por último, para ser um discípulo que vive em amor, responda sempre o mal com o bem. Romanos 12, 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que é brasa? O pessoal vai ficar assim: que isso? Estou falando mal dele e ele não me trata mal? Vai ficar confuso. Trata ele mal, sou injusto com ele. Mas você está igual a Jesus: Pai, perdoa, porque ele não sabe, ela não sabe o que faz, está totalmente cega no mundo espiritual. E vai ser tão poderoso, vai ser tão forte, que essa pessoa vai olhar para você e vai ver a Bíblia de Deus em você, e vai falar assim: como pode? Ele deveria me odiar, ela deveria me odiar, deveria desejar o meu mal. Sabe aquele ditado? Aonde um não quer, dois não brigam. A pessoa vai olhar para você: eu quero brigar com você, mas você não quer brigar comigo? Então tá bom, tchau. Eu vou embora, eu vou tentar brigar com outra pessoa. Sabe quando você paga o mal com bem? Essa mensagem você transfere para as pessoas que estão cegas espiritualmente. Se você quer brigar, briga com outro. Eu estou na paz de Jesus, eu estou na paz de Cristo, eu estou na paz de Deus, eu estou na graça do Senhor. Eu vivo Jesus, eu vivo no amor de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Momento muito importante, ato profético. Não ande, calma. Feche seus olhos e faça oração. Fala: Senhor, eu sou um discípulo extraordinário. Fala: Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a viver no teu amor. Que Jesus cresça na sua vida, que Ele apareça na tua vida. Você não é melhor e nem pior. Jesus é bom, Deus é bom. Flua no amor de Jesus aí agora. Coloca agora a tua família, a tua casa, as pessoas que te perseguem. Se algum dia você declarou palavras ruins sobre a vida delas, a palavra é seu semente. Começa a declarar agora, revogar essas palavras do mundo espiritual. Declare isso, diga: Senhor, me perdoa por essas palavras, me perdoa por esse coração tão sujo, me perdoa por esse pensamento tão impuro, me perdoa pelo ódio que quer tomar conta do meu coração, me perdoa, Senhor, por brigar tanto, me perdoa porque querer, Senhor, a minha razão. Não, diga: Espírito Santo, por favor, toma conta da minha vida. Diga: Espírito Santo, toma conta do meu coração. Diga: Espírito Santo, por favor,
Vem, Senhor, sobre mim. Você que quer viver esse novo tempo, vem aqui na frente. Você que está precisando de uma oração, e de repente o inimigo queria fazer que você tivesse atitudes, tomasse atitudes precipitadas. Vem aqui na frente, você que está precisando de uma oração e precisa colocar demandas específicas nas mãos de Deus, que aos olhos do homem está difícil de conduzir, de lidar. Vem aqui diante do altar. Tem pessoas que serão destravadas nessa noite. Vem diante do altar. Por favor, você que está aí no seu lugar, vai orando, vai fluindo nessa oração. Pastor, tem uma situação que eu agi errado, que eu falei errado, que eu estou me precipitando. Tenho até razão, mas eu quero deixar diante do altar hoje. Eu vou colocar diante do altar hoje esse ressentimento, essa mágoa. Eu vou deixar diante do altar hoje. Você vai declarar: Senhor, eu decido perdoar, eu decido viver novos começos.